Olá, eu sou Rafael Revadan e este é o Som da Ciência, o podcast da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Durante essa temporada, nós estamos falando de política científica. A gente já contou sobre como funciona a construção de leis, trouxemos alguns projetos nacionais que dependem do financiamento federal, além de setores que precisam de uma revisão urgente de suas últimas políticas aprovadas, como o meio ambiente. Hoje, no episódio final, a gente vai falar de uma área que mistura passado e presente, a memória. É fato que vivemos numa sociedade cada vez mais digital, e um dos debates recorrentes é a gestão da informação. Como modernizar os processos, como digitalizar documentos do passado, como preservar a história que vai se decompondo, literalmente. Só que quando esse debate chega na esfera política, as pessoas estão confundindo digitalizar com descartar. O que eu acho que vem acontecendo é uma máscara, um invólucro de modernização do Estado a partir desse Estado sem papel, dos documentos digitais. Se fez um decreto, que é o decreto de liberdade econômica, onde dentro do decreto se colocou um artigo que você poderia fazer a digitalização de documentos e queimar, destruir os originais, né? Isso remete a um PL antigo de 2007, que estava no Senado, foi arquivado, aí o Magno Malta pediu para desarquivar, passou como uma bala pelo Senado e virou um PL na Câmara chamado 7920 de 2017, que estava parado lá. Nós fizemos uma campanha chamada Queima de Arquivos Não, e conseguimos frear. Esse projeto dizia exatamente isso: vamos digitalizar tudo, queimar os originais. E aí a gente explicou que isso não podia acontecer, isso acabou passando por esse decreto da liberdade econômica. Um acervo que você não organiza, você só digitalizar ele, Rafael, não adianta, porque depois você não consegue encontrar o digital correspondente. Se você não respeita determinados parâmetros, você depois não tem como confrontar se aquele documento, se ele não foi bem digitalizado, se ele é autêntico, porque você não tem mais o papel. Quer dizer, você cria uma série de questões. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que dentro desse pacotão de vamos ser modernos e nossos processos não vão ser mais o papel é a mão toa e não sei o quê, vamos nascer tudo digitalmente, se colocou na mão das TIs, da tecnologia da informação, incumbências que eram dos arquivos. Beatriz Cuchinir é doutora em História Geral, professora do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Documentos e Arquivos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e representante da ANPUR, a Associação Nacional de História. Ela explica que o governo federal vem protocolando uma série de medidas, como projetos de lei e decretos, em prol do descarte de documentos. Isso tem feito com que setores da arquivologia, como o CONARC, o Conselho Nacional de Arquivos, venham produzindo uma série de diretrizes para o armazenamento e digitalização de documentos. Só que o CONARC produz não tem o poder de uma lei. O que o CONARC acaba fazendo é reagir às medidas que são feitas sem que nos consultem. Tanto na área de arquivos, como na área de museus, como na área de patrimônio, como na área de cultura, se editou uma série de decretos que agora a gente tinha que dar uma garimpada nisso tudo, cada uma das áreas tinha que dizer, olha, isso aqui é nefasto para nós. O que a gente tinha que fazer é um trabalho árduo de levantamento de toda essa legislação, eu não diria nem de 2000 nem do governo Bolsonaro para cá, eu diria que do governo Temer para cá, para ver toda essa legislação e ver o que deve continuar, o que deve ser alterado e o que deve ser banido. E tem muita coisa que foi aprovada. Até leis pensadas para a segurança digital, como a Lei Geral de Proteção de Dados, não passou pelo Conselho Nacional de Arquivos nem para uma consulta. É como a Beatriz ressalta, estão colocando questões importantes da história na mão unicamente de profissionais da tecnologia da informação.
Mas é importante destacar que digitalizar os documentos é de suma importância. Só que isso precisa ser feito com responsabilidade. Para se ter uma ideia, o Brasil era um grande exemplo para toda a América Latina nas políticas de arquivologia e modernização dos setores de arquivos. A nossa lei é de 1991, só que mesmo com uma legislação avançada, ela nunca foi implementada completamente. No governo Dilma, entre 2011 e 2014, foi realizada uma série de eventos e debates sobre os avanços da lei de arquivos. Isso gerou uma proposta, que aguarda votação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal há 8 anos. Pela lei de arquivos e pela toda a tramitação da arquivologia, você constrói câmaras de avaliação de documentos, que constrói uma tabela de temporalidade que diz o que pode ser descartado e o que não pode ser descartado. E isso você só pode trabalhar com documentos com mais de 20 anos de idade. Aí você faz essa tabela de temporalidade. Então, tem que se tomar cuidado com como se vai gerir essa documentação contemporânea. Mas tem o feitiço virando contra o feiticeiro, porque como esses governos implementaram documentos nato-digitais, que já nascem digitalmente e que vão para plataformas de segurança do governo federal, vai ser muito difícil você destruir essa documentação. Ela automaticamente, seguindo as normas de segurança da arquivologia e da própria TI, você tem que fazer repositórios de segurança, então provavelmente essa documentação está num repositório de segurança e não vai conseguir ser destruída. Mas a gente tem que tomar determinados cuidados com descarte. Por exemplo, soubemos que foi descartado, ou queria ser descartada, uma documentação grande sobre a ditadura do Ministério da Mulher. Parece que são multicópias de documentos produzidos, mas mesmo assim você não pode descartar ao bel prazer. Você tem que fazer uma consulta, ver se outros órgãos querem receber aqueles documentos, enfim, porque são livros, são CDs produzidos com dinheiro público, tem um custo isso. Então você não pode simplesmente descartar porque você acha que não tem interesse ou você não tem espaço para guardar. Para Beatriz, o debate sobre arquivos vai além da memória ou da história do país. É um direito da nossa população. Eu acho que a gente tem que ficar mais preocupado com um pensamento arquivístico, histórico, como refazer esse pacto, entendeu? Como, de novo, colocar no centro das questões esse debate pela preservação da memória, né? Pela preservação das instituições arquivísticas, para que elas possam exercer as suas missões instituídas pelas leis de arquivo nacional e também as que os estados e os municípios fizeram. Acho que isso é o mais importante, né? Que a gente possa não cair nessa esparrela de que tudo se resume a uma questão de TI. Não, a TI tem que trabalhar conosco, em parceria. Nós respeitamos os saberes deles, eles respeitando os nossos saberes, e assim a gente poder gerir essa memória nacional, que é uma coisa muito importante que as pessoas entendam. Os documentos não são produzidos nem para o jornalista, nem para a historiadora. Os documentos são produzidos para o direito do cidadão. Então, quando os documentos estão em arquivos públicos, eles vão ali para comprovar os nossos direitos. A pesquisa acadêmica ou a pesquisa jornalística é um segundo passo, é um desdobramento da função dessa documentação, mas essa documentação serve para a cidadania. E é muito importante, no momento em que o país está voltando a repactuar-se, que a gente bote no centro da questão o cidadão. Esse foi o último episódio da temporada de O Som da Ciência. Se você quer saber mais sobre o tema de política científica, você pode acompanhar as reportagens e publicações disponíveis no site da SBPC. O endereço é portal.sbpcnet.org.br. Na próxima temporada, nós vamos falar do programa SBPC Vai à Escola e como alguns projetos estão aproximando crianças e jovens da ciência. O podcast Som da Ciência é uma produção da equipe de comunicação da SBPC e está nas principais plataformas agregadoras de podcast. Ouça, compartilhe e assine o feed para receber todos os novos episódios. Até a próxima!